Assista agora ao programa Momento de Fé. Meu amigo, minha amiga, Jesus disse uma palavra que ao longo dos anos ela foi até mal interpretada. Muito mal interpretada. Jesus disse algo que muita gente demorou a entender. Ele falou assim: aonde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o vosso coração. Pastor, como assim? Olha só. Analise aí, você que está me acompanhando, você que está em casa, você que entrou pela internet. Jesus falou que o coração da gente, ele sempre vai indicar o nosso tesouro. Como assim? Quando ele fala coração, ele fala do íntimo, ele fala daquilo que move a gente. E isso é muito verdade. Você pode ver, nós podemos não ter tempo para nada, tá com a vida cheia de atividades. Mas para aquilo que a gente gosta, a gente acha tempo. É ou não é? Fala a verdade. Você já viu, por exemplo, aquele casal de namorados? Pode estar os dois na faculdade, os dois trabalhando, os dois com a vida cheia. Eles dão um jeito de se enxergarem que seja 10 minutos. De se ver um pouquinho. Dá um jeito. Porque eles gostam da companhia um do outro. Então, quando a gente gosta de algo, quando a gente tem prazer em algo, quando a gente ama algo, a gente acha meios de estar naquilo. A gente dá um jeito. A gente luta. Nós corremos atrás. Porque aonde está o nosso tesouro, ali está também o nosso coração. E por muitos anos esse texto foi entendido que o ser humano que estivesse servindo a Deus, ele não poderia, por exemplo, ter uma vida próspera. Não poderia. Para ele ter Deus no coração, ele tinha que invariavelmente também ser uma pessoa muito, muito fracassada em termos materiais. E na verdade não é isso. Deus não é contra você ser bem-sucedida. Pelo contrário. Se você pegar a Bíblia, você vai ver Deus dando para Josué, no livro que leva o seu nome, capítulo 1, Deus dando para ele a receita do sucesso. Como assim? Deus falando para ele, não olha para a tua esquerda, para a tua direita, tenha o cuidado de fazer conforme tudo que está escrito no livro dessa lei, medita nele, porque então farás prosperar teu caminho e serás bem-sucedido. Então perceba que Deus quer que as pessoas sejam bem-sucedidas. O que é ser bem-sucedido, pastor Alex? É quando você tem êxito, quando as coisas dão certo para você, quando você tem sucesso, é quando tu tem realização. Você está entendendo? Deus não é contra isso, não. Agora, o que Deus não aceita é que algo ocupe o lugar dele. Aí sim. Aí as coisas ficam difíceis. Porque o tesouro da pessoa não é Deus. O coração dela não está em Deus mais. O coração dela passa a estar naquilo que até Deus deu para ela. Sabe? Um dia eu fiz uma pergunta numa escola de líderes da igreja. Falei, pessoal, que momento vocês acham que as pessoas mais deixam de servir a Deus, por exemplo? Na hora difícil ou na hora fácil? Na hora do choro ou na hora da alegria? Quase que todos disseram que acham mais provável as pessoas deixarem a fé na hora da conquista. Porque quando a pessoa está sofrendo, meu amigo, a gente dá um jeito de buscar Deus, a gente acha tempo, a gente vai, a gente sai correndo do trabalho, a gente dá um jeito, a gente deixa o filho com alguém, a gente dá um jeito, a gente vai no culto. Mas quando as coisas melhoram, e aí os amigos chegam de novo,
né? As preocupações elas vão indo embora, nós passamos a ter uma relativa tranquilidade, as contas estão em dia, o trabalho está indo bem, a empresa vai bem, a conta bancária está confortável, isso é muito bom. Você pode comprar tudo que você gosta, você vai no mercado, compra tudo que quer, não só o que precisa, você nem olha muito o preço de nada, porque graças a Deus isso não muda muito para ti, Deus te abençoou. Por incrível que pareça, nessa hora que muita gente acaba enfraquecendo. Não deveria, eu sei, mas acontece. Mas por que isso acontece? Porque o coração da pessoa está na conquista e não no Deus que lhe dá a conquista. Você está entendendo? Essa é a chave de uma vida vitoriosa. É uma chave. Eu já vi muita gente, por exemplo, ao longo desses anos todos, fazer esse espiral aqui, ó, fazer essa curva, aliás, aqui, ó. Só está indo bem. Para você que está em casa, me ouvindo só pelo rádio, é aquela coisa de levantar e cair, o alto e baixo que se fala. Eu já vi muito. E não é porque Deus quer. Eu já ouvi gente dizer assim, né, nesses cenários aí, Deus quer assim, né, pastor? O que a gente vai fazer, né? Deus é que sabe. Não. Deuteronômio na Bíblia 28 está claro. Deus falando, será cabeça, não cauda, só estará por cima e não por baixo, se, aí vem a condição, se cumprir os mandamentos do teu Deus que hoje te ordena. Então, o que acontece é isso, a pessoa está indo bem, ela está indo bem, mas aí o tesouro dela vira aquilo que ela tanto queria, vira o tesouro. E isso é uma coisa sutil, a pessoa não percebe. Se você chegar e falar para ela assim, olha, o teu tesouro virou, cara, virou tal coisa, antes era Deus. A pessoa fica revoltada com você, ela não admite, não, capaz. Mas o tempo mostra que é isso. Já vi tantas vezes e tantas vezes isso que eu posso te falar hoje aqui. Que o grande segredo é colocar Deus como tesouro maior da sua vida. Acima de todas as coisas. Por isso que é o primeiro mandamento da Bíblia. O primeiro grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Se isso ficar impresso no meu coração, não haverá luta, não haverá problema, não haverá situação que me tire, sabe? Não haverá, porque é uma escolha, você está entendendo? Amar a Deus é uma escolha, amá-lo é uma escolha. E por que eu estou te falando isso hoje? Porque quando nós estamos vencendo, crescendo, muita coisa surge para tirar a gente do foco, distrações. Porque, assim, entenda algo, a maldade existe. Você pode não acreditar, eu não sei qual que é a sua postura quanto a isso. Já percebi que, em geral, as pessoas têm pelo menos 3 posturas quanto à maldade. Primeiro, as pessoas dizem assim, não acredito, pastor Alex, só acredito em Deus. Só que isso não te torna imune. Aí tem gente que já vai por outra linha. Ela vai assim, não ligo, não dou bola para a maldade. Eu não dou bola. Pode fazer o que quiser que eu não dou bola para essas coisas. A pessoa acha que não dando bolas, não sendo indiferente, isso lhe protege, lhe torna imune. Não. Já outros dizem assim, pastor, eu não sou uma pessoa do bem, eu só faço caridade. Eu nunca faço mal para ninguém. Então, o mal não tem por que me atingir. A pessoa acha que a sua caridade, a sua justiça própria é capaz de lhe tornar imune. Não, gente. Só tem uma coisa que te torna imune à maldade, que é o sangue de Jesus, que é a proteção de Deus. Você está entendendo? E muita gente sofre por não saber disso. Às vezes, um relacionamento amoroso, um casamento, uma união, não termina por falta de amor. Não termina por falta de carinho. Não termina. Termina por causa que tem uma maldade para separar os dois. Só que eles não sabem disso.
Aí separa e aquele sentimento fica. Poxa, parece que não era para ter sido. Sabe? Aquele sentimento fica nos dois, assim. E aí, vez que outras se falam e ninguém entende muito bem o que aconteceu. Eles não sabiam, mas havia uma maldade ali para separá-los. É que ninguém vai chegar e te avisar, tá entendendo? Mas para que essas coisas atinjam, entenda bem, primeiro você tem que se distrair. Você tem que... entenda bem assim, entenda um vigilante, um guarda que está no seu posto. Ele está cuidando do perímetro. Para alguém acessar, tem que distrair o guarda, para ele não enxergar. Está entendendo? E é isso que acontece com muita gente. Quando você se distrai, você perde o foco das coisas, você não vê a ação. Tu só percebe que tem algo, e às vezes tem gente que nem assim, só percebe quando já está em processo avançado. Já está dando muitas coisas, acontecendo muitas coisas. Tá entendendo? Eu poderia aqui citar para você vários casos que a gente atende. Vários. Olha, não é um, nem dois. O que eu estou trazendo aqui no rádio hoje para ti não é mera opinião. O pastor acha, o senhor acha, pastor Alex? Não, gente. Com humildade eu posso falar para você que eu estou te trazendo aqui são anos de experiência. Você não está ouvindo um homem que não sabe do que está falando, que tudo que sabe ele estudou em livro. O livro é muito bom, mas nada substitui a experiência. O livro agrega, a experiência engrandece a gente. Está entendendo? Então o que eu estou te falando aqui no rádio, eu sei do que eu estou falando, porque eu atendo e lido com isso toda a semana. Toda semana. Toda semana eu atendo gente de graça, gratuito. Eu visito pessoas sem cobrar nada. Nada, nem um centavo. O médico não faz isso, viu? Nenhum profissional faz. Antes de você entrar na sala do profissional, a consulta tem que estar paga, não é? Então, nossa igreja a gente não faz assim. É algo assim de coração. Como Jesus disse, de graça tu recebeu, de graça tu dá. Por que eu não cobro uma visita, uma oração e coisa assim? Eu falo porque tem gente que pergunta. Às vezes as pessoas me ligam e perguntam, pastor, quanto que fica? Não. Sabe por quê? Porque o médico, por exemplo, ele estudou, ele passou anos numa faculdade, ele gastou muito, a família, o pai ou a mãe, para que ele se graduasse, certo? Eu também estudei muito na minha área, mas o poder de Deus que eu uso eu ganhei do céu, eu não paguei por ele. A unção de Deus sobre a minha vida não foi comprada, então eu não posso vendê-la, você está entendendo? Eu não posso cobrar uma coisa que não me custou, eu ganhei, eu recebi. E uso com muita responsabilidade. Então eu sei do que eu estou falando. Muita gente boa, gente do bem, está sofrendo. E sabe como é que isso acontece? Eu vou te contar. Antes da oração da fé, fique atento agora, nesse finalzinho. Sempre do mesmo jeito. Alguma coisa acontece para distrair você. E o teu tesouro muda de foco. Muda de lugar. Tu passa a se importar muito com coisas, olha só, que não é o mais importante. Vou trocar em miúdos aqui para ficar fácil. Lá está você trabalhando todo dia, vivendo sua vida, sem tempo para saber da vida dos outros, você não sabe nada de ninguém, você está só focado nos teus sonhos. Trabalhando, fazendo o seu, sem prejudicar ninguém, vivendo sua vida. De repente, alguém lá no trabalho, alguém na vizinhança, alguém no seu círculo, por alguma razão, começa a te provocar, começa a te prejudicar, com coisas pequenas até, pequenas. É aí que muita gente cai na cilada. Porque a pessoa começa, olha só, a prestar atenção naquilo ali. Ela começa a dormir pensando naquilo, acordar pensando naquilo ali que aquela pessoa está fazendo, está falando. Ela começa a focar muito naquilo ali. Quando ela se dá por conta, olha só,
ela tirou o seu tesouro e trocou de lugar. Agora o tesouro dela é brigar com aquele colega, aquela pessoa lá. Fica só incomodando, fica só prejudicando. Tirou a pessoa do foco, tá entendendo? Tirou do foco. Aí ela começa a não conseguir focar tanto no trabalho como antes, nos estudos como antes. E ali muita gente começa a se perder. E nesse cenário a maldade entra. E a pessoa não vê, porque ela está distraída. Se ela vai numa igreja, quando se dá por conta, ela nem está indo na igreja direito. Quando ela se dá por conta, ela nem está frequentando aquela igreja. Tá entendendo? Quando ela se dá por conta, ela nem está mais tomando a ceia dela, cumprindo com os princípios que antes cumpria. E se ela vai num culto, ela chega no culto, ela tá lá, mas a cabeça dela não tá. A cabeça tá lá na empresa, tá lá no colega, aquele que tá só incomodando. Aquela pessoa que tá falando A, falando B. Você tá entendendo? Então, se eu pudesse deixar uma palavra para você hoje, eu diria: onde estiver o teu tesouro, estará também teu coração. O teu tesouro maior precisa estar em Deus. Precisa estar nele. Precisa. E aqui eu lembro de um caso de alguns anos atrás. Eu fazia programa, eu sempre fiz programa de rádio. E eu fazia programa numa emissora onde tinha outros pregadores como eu. E em um determinado momento tinha um pregador que vinha antes de mim, depois eu entrava no ar. E eu lembro que aquele pregador, assim, nunca tive nenhum problema com ele, sempre eu tratei com o maior respeito e carinho, como faço com todo mundo. Mas eu percebia, chegando na emissora, vinha ali, né, ligava o rádio pertinho, para ver se até essa emissora estava no ar, como eu faço até hoje com a cultura aqui, né, chegando perto, né, se eu estou a caminho, eu já sintonizo para ver se está tudo certinho. E percebia que o colega batia muito no trabalho da gente, criticava bastante, só faltava dizer o nome, assim, criticava tudo que a gente fazia. Por exemplo, o Vale do Sal, lá na quarta-feira, lá, se fosse hoje, nossa, ele falava horrores do sal, que era isso, que era aquilo, que não podia ser, mesmo tendo na Bíblia, né? Tendo na Bíblia ali, não podia. Não podia entregar o lenço, não podia, mas Paulo entregou em Atos 19:12, então não, mas isso foi Paulo, enfim. Todo dia ele pegava pesado, às vezes coisas assim, bem covardes, assim. Eu chego um dia para fazer o meu programa e o rapaz ali que trabalhava disse assim: pastor, posso fazer uma pergunta fora do ar aqui? Claro. Como é que o senhor aguenta? O senhor sabe, né? O colega aí vem do senhor, fala horrores. Eu sei. Isso não lhe afeta? Por quê? Pergunta. Porque o senhor chega aqui, eu pensava, ele vai agora dar uma resposta, ele vai... E eu disse para ele: olha, eu não sou de ferro, falei para ele, né? Tem dias que eu fico chateado, sim, porque eu não devo nada pro colega. Tem dias que eu fico triste. Mas só que eu não posso cair nisso. Eu não fui ungido por Deus para ficar brigando com os outros aqui. Não é para isso que a gente paga caro o programa. A gente paga para pregar a palavra. E o rapaz ficou pensando: nossa, poxa, isso é difícil, hein? Esse autocontrole. Eu falei: é só Deus para dar. É que se eu começar a ir nessa hoje é ele, amanhã pode ser outra pessoa. Sempre vai ter alguém que não gosta da gente. Eu sempre digo uma coisa: não ser inimigo das pessoas, é aí que muita gente se confunde. Não ser inimigo não quer dizer que você não tenha inimigos. Como assim? Olha como a gente se engana. Eu, por exemplo, não sou inimigo de ninguém. Graças a Deus, chego em qualquer lugar, cabeça erguida, devo nada para ninguém. Nem eu, nem a Igreja Nova Vida. Onde eu chego, né, de boa. Se eu viajo, a igreja não tem nada que ver, não está devendo nada. Não é o pastor viajou, a igreja ficou devendo lá. O pastor viajou e ficou atrasando conta. Não. Cada coisa no seu lugar. Então eu chego nos lugares, eu tenho muito bom trânsito, chego normal, cumprimento todo mundo, sabe? A pessoa, que não interessa o cargo dela, o dono da empresa, o faxineiro, o garçom, para mim, são pessoas especiais, sem demagogia. É meu jeito, sempre foi assim. Onde eu chego, eu cumprimento as pessoas, a não ser que eu não veja.
não tenho nenhum problema. Eu não sou inimigo de ninguém. Nunca prejudiquei ninguém para chegar onde eu estou agora. Graças a Deus. Nossa igreja hoje é uma igreja poderosa na cidade, mas eu nunca fui na igreja dos outros, lá é melhor. Nunca fiz isso, pelo contrário. Cansei de atender gente e devolver para sua própria igreja. Cansei de fazer isso aí. O pastor nem sabia lá, volta lá para a igreja. Cansei de fazer isso. Então, eu não sou inimigo, mas isso não quer dizer que eu não tenha gente que não gosta de mim, até por inveja. Assim, você, eu estou usando o meu exemplo, mas pega você. É isso que muita gente se confunde. Porque você não faz o mal para os outros, você nunca prejudicou ninguém para chegar onde você está. Então, na sua cabeça, você não tem inimigo. Não, você não é inimigo. É diferente de não ter inimigo. Pega isso. E a partir disso, lute com sabedoria. É por isso que nós temos o Vale do Sal na quarta-feira. Lá você derrota aquilo que usa a pessoa para te atacar. Tá entendendo? Lá você derrota aquele mal que está por trás de tudo. Das tuas finanças, aquele mal que joga o esposo contra a esposa todo dia. A esposa contra o marido, o filho contra o pai. É um mal, gente. Não é algo comum. Repito, atendo isso o tempo todo. Vejo de tudo. Tem coisa que é espiritual, sim. Quando não é, eu já encaminho para outros profissionais da cidade. A gente conhece muitos. Tem ótimos profissionais. São Borja é muito bem servido aí em todas as áreas. Temos bons profissionais em tudo. Desde a área da saúde, médica, serviços. Tem gente muito gabaritada. Então, quando é algo emocional, psicológico, eu já encaminho. Procura doutor fulano, doutora fulana, psicóloga fulana. Isso aqui é uma coisa psicológica, não tem nada a ver com espiritual. Mas quando é espiritual, a gente arranca, quebra aquele mal, sem cobrar nada. Então, entenda aí. Você ser uma pessoa do bem, não ser inimigo, não significa que você não vá ter inimigo. Entenda esse detalhe. Tem gente que não gosta de você. Mas eu não faço mal nenhum, pastor. Eu sei, mas não quer dizer nada. A inveja é o efeito colateral do sucesso. Você começa a ser uma pessoa vitoriosa, as pessoas começam a te odiar de graça. É normal isso. Vai ter gente que vai celebrar, vai. Gente que vai torcer e se alegrar, graças a Deus que sim. Mas nós não podemos ser ingênuos. Infelizmente. Tem gente que não vai contigo no próximo nível e vai te detonar, vai te pintar de monstro, vai falar mal de você para todo mundo que puder, mesmo que você tenha sido bênção para ela. Mesmo que você tenha... Gente, se eu vou falar que nós vamos longe, mas só para encerrar, já atendi gente que deu faculdade para funcionário que depois arrebentou com ele. Imagina, a faculdade que a pessoa tem foi aquele chefe que pagou do início ao fim. E um dia ela virou inimiga. Sabe? Você cuidou e aquilo te picou, te machucou, te feriu. Acontece muito. E a gente tem que estar esperto. Maldade tem e tem demais. E você precisa estar blindado, protegido. Quarta-feira lá no Passo, amanhã, nós vamos amanhã, escute isso, amanhã vai ser um dia que nós vamos quebrar todos os impedimentos da sua vida. Tem muita gente que é cheia de coisa impedindo. É uma tranqueira a vida, desculpa o termo. E a pessoa não consegue entender. Não é falta de esforço, não é falta de vontade, não é falta de querer, de ir atrás, não é preguiça, nada disso. É alguma coisa muito pesada que está ali. E você tem que saber lutar. Espero que esse breve explanação de texto aqui da Bíblia, essa breve reflexão tenha ajudado. Vamos falar com Deus agora? Momento da oração, aproxime do rádio. Meu Deus e meu Pai, quanta gente boa, gente batalhadora, que às vezes, sem perceber, cai na distração de perder o foco e trocar o seu tesouro de lugar. Começa a ter como precioso aquilo que não merece nem mesmo a nossa atenção. E assim, a maldade entra, se instala e muitas vezes causa danos irreversíveis na vida de muita gente. Mas que essa pessoa consiga estar conosco nessa quarta, ali no Passo, na Francisco Miranda 722, aonde o mal não terá mais lugar, será quebrado.
Abençoe a todos, eu te peço. Que me escuta hoje, e esse programa foi exatamente o que essa pessoa precisava escutar. Algumas coisas que ela não entendia ficaram muito óbvias para ela agora, mesmo a gente não sabendo detalhes da sua vida. O que comprova que é o teu Espírito Santo que fala com as pessoas. Que aonde tiver alguém com um copo com água, uma garrafa com água, haja cura agora, ó meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Assim oramos. Amém e amém.